Olá, tudo bem? Estamos de volta para a aula número 8, sobre aplicações de integração, referente à disciplina de Cálculo 2 para estudantes de Sistemas da Informação da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. O tema que nós vamos discutir neste vídeo é o valor médio de uma função, como calcular o valor médio de uma função f definida no intervalo AB. Então, se você tem uma função definida num certo intervalo AB, você pode calcular o valor médio desta função neste intervalo usando a integral definida de a a b de f de x dx dividido pelo tamanho do intervalo, que é 1 sobre b menos a. Ademais, caso você tenha a função f contínua neste intervalo, você então tem pelo menos, existe um número c pelo menos, nesse intervalo de a a b, tal que a função f de c, efetuada nesse número, é igual ao valor médio da função f no intervalo AB. De maneira que a gente pode escrever que a integral de a a b de f de x dx igual a f de c vezes b menos a. Esse resultado ele tem uma interpretação geométrica bastante interessante, que diz a seguinte coisa, né? Você tem uma certa função f de x aqui definida no intervalo de a a b, e você pode calcular a área desta função f de x aqui, né? Ela vai ser a região sombreada em azul, sob a curva azul, neste domínio da função, e ela vai ter uma certa área, né, sob esta curva. Quando você tem o valor médio, o que acontece é que você pode definir uma função constante f de um certo c. Aqui são dois valores de c, por conta dessa função ter essa característica, mas f de c1 ou f de c2, e a área sob esta reta, né, a área desse retângulo no mesmo intervalo de a a b, a área vai ser igual à área sob a função toda. Então essa que é a noção, né, a interpretação geométrica desta equação que nós estamos de olho aqui, né, integral definida em relação a x de f de x de a até b. Então ela fica igual à área de um certo retângulo de altura f de c e base b menos a. Tá bom? Então essa é a interpretação geométrica do cálculo do valor médio de uma certa função num certo intervalo AB. Se esta função for contínua, esse resultado é um resultado muito legal, porque ele tem muita utilidade, como nós vamos perceber ali adiante. Tá? Antes de seguir adiante e apresentar mais exemplos para vocês, eu gostaria de apresentar um exemplo de cálculo da função, do valor médio de uma certa função no intervalo AB. Na figura B, quando eu construí esse gráfico, eu utilizei a seguinte função: f de x igual a 2π mais x seno de x dividido por 8. Essa que é a função que eu utilizei para gerar esse gráfico aqui. E aí, a pergunta é qual o valor médio que essa função tem no intervalo que vai de 0 a 2π. Esse também é o intervalo, né? O a aqui é 0 e o b é 2π, neste gráfico. Então, qual é o valor médio dessa função nesse intervalo que vai de 0 a 2π? Nós podemos calcular aplicando o teorema do valor médio, e esse valor médio é 0,6604 aproximadamente, né? Veja que eu uso aqui 4 casas após a vírgula. Então, a pergunta que vocês devem me fazer é: mas professor, como você calculou isso daí? Então vamos ao cálculo, né? O que nós queremos fazer para calcular o valor médio de uma função é resolver a expressão 1 sobre a amplitude do intervalo em que é definida a função, multiplicado pela integral em relação à variável independente do limite inferior ao limite superior do intervalo da função f de x, da qual nós queremos calcular o valor médio. Então, está aqui o cálculo que nós temos que executar. O cálculo desta integral vai ser dado da seguinte maneira: integral de 0 a 2π da função de 2π
em relação a x, de 2π mais x seno x sobre 8. Como é uma soma, nós fazemos então a integral da soma é a soma das integrais, integral de 0 a 2π, de 2π sobre 8, dx, mais integral em relação a x, de 0 a 2π, de x seno x dividido por 8. A primeira integral é trivial, né, é uma constante, então a integral de 0 a 2π em relação a x é o próprio x, que está aqui, efetuado em 2π, menos x efetuado em 0. Então isso aqui vai dar 2π vezes a constante 2π sobre 8. Já a segunda integral, essa dá um pouquinho mais de trabalho, e a resolução dela pode ser feita usando a integração por partes. Então o que a gente faz é reescrever essa integral aqui, tirando a constante, o fator constante aqui da integral, e aí ficamos com a integral de x seno x dx. Agora nós chamamos u igual a x, tal que du é dx e o dv é seno x dx, o que implica em v sendo menos cosseno de x. Então nós teremos 1/8 da integral de 0 a 2π de x seno x dx é igual a 1/8 de menos x cosseno x, efetuado em 0 e 2π, menos 1/8 da integral de 0 a 2π de menos cosseno de x dx. Esse menos sai, multiplica com esse menos, fica mais aqui, né? A primitiva de seno de x, cosseno de x, é o próprio seno de x, e aí nós aplicamos aqui o teorema fundamental do cálculo. Esta diferença vai ser, colocamos 2π no lugar de x aqui, cosseno de 2π é 1, então ficamos com menos 2π no primeiro elemento, então menos 2π sobre 8. E o segundo termo é 0 vezes cosseno de 0 é 0, né? Mesmo que cosseno de 0 seja 1. Já no segundo, seno de 2π é 0, seno de 0 é 0, então fica somente menos 2π sobre 8, tá? Então agora a primeira integral vale 2π vezes 2π sobre 8, e a segunda integral vale menos 2π sobre 8. E finalizando o cálculo numérico, nós obtemos então 2π sobre 8 em evidência, 2 vezes 2π menos 1. E esse número é que dá, efetuando esse cálculo, nós obtemos então 0,6604. A próxima pergunta é como que eu calculei o valor de C1 e C2. Essa pergunta é importante, né? Como é que a gente faz para calcular C1 e C2? Então o que nós fazemos é o seguinte, nós vamos definir aqui um C1, substitui x aqui, coloca uma constante C, tá bom? E aqui você vai dizer 2π mais c seno de c sobre 8 igual ao f barra, no caso o valor f médio, né? Que é 0,6604. E agora nós temos que inverter essa equação e calcular o valor de C, para o qual a f de C vai dar 0,6604. Esse cálculo é um cálculo muito interessante, porque para resolvê-lo é necessário lançar mão de métodos numéricos, tá? Neste caso particular. E a resolução deste problema será feita por vocês, usando o método de Newton-Raphson, de cálculo de raízes, cálculo numérico de raízes. Isso vai ser apresentado como um problema posteriormente. Então, com isso, a gente encerra essa etapa. Um grande abraço para vocês e até breve. Tchau, tchau. Nos vemos no próximo vídeo, quando falaremos sobre o cálculo do centro de massa. Eu ainda me acostumo com a rotina dos vídeos. Um grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau.